Beliscando dando aula. Vamos lá. Bom, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje. Com essa aula de hoje, a gente conclui a parte de conteúdo para a prova, certo? E aí amanhã, quinta e sexta, só exercício. Já falei agora com o Tony, com Camila. Amanhã é Tony quem vai fazer a aula de exercício com vocês, né? E com a turma da manhã. E à tarde já deve ser não, vai exercício aí para ser feito. São 3 dias só de exercício, fora o plantão dos monitores no sábado. E a gente vai fazer um último teste para divulgar como é que vai ser a prova, tá? Mas não deve ser muito diferente da primeira, não, o formato. A única coisa é que a gente vai, para garantir que vocês mandem sem nenhum erro, a gente vai dividir as tarefas, aquela que você manda a foto, em vez de você mandar uma foto só da prova, a gente vai dividir por questão. É mais fácil da gente corrigir, certo? E, além disso, também vocês vão marcar questões objetivas para poder a gente já olhar primeiro a resposta objetiva e, se precisar, a gente vai para a resposta, para a forma como vocês resolveram a questão, certo? Caso esteja errado, né? Ou então a gente verifique que o acerto não está muito bom, a gente vai ver o que aconteceu lá. Bom, gente, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente começar o nosso assunto de hoje, certo? Eu disse que ia começar com o exercício de Navier-Stokes, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer primeiro a parte cinemática da partícula e deixo o exercício para o final para poder fixar bem, e também aqueles que sempre, né, tem sempre quem chega atrasado, porque está trabalhando, coisa desse tipo, aí não vai perder tanto o exercício Navier-Stokes, certo? Então vamos lá, cinemática da partícula. Bom, nós falamos sobre a análise diferencial para conservação da massa, conservação do momento. E a análise diferencial ela é usada para você estudar coisas muito particulares, situações muito particulares. Eu quero estudar como se comporta a partícula, como se comporta um determinado local específico onde passam as partículas, certo? Então, não estou olhando o problema como um todo, não estou olhando o fluxo, não estou olhando a vazão, não estou olhando a condição de pressão, a condição de densidade, não. Eu estou olhando o que está acontecendo naquela região específica do espaço, onde as equações na forma integral teriam muita dificuldade para resolver, certo? Da mesma forma, eu posso fazer uma análise diferencial para estudar como se comporta uma partícula, então, do ponto de vista cinemático, ou seja, do movimento, certo? Então, eu preciso, para definir isso, perceber que as partículas elas são sempre inseridas em campos de velocidade e que esses campos de velocidade podem assumir diferentes valores com as posições e também com o tempo, né? Regime transiente ou permanente. Transiente quando o tempo influencia e permanente quando o tempo não influencia. Para descrever esses movimentos, eu preciso compreender como se comporta esse campo de velocidades, que varia em x, y, z e no tempo, certo? Então, eu preciso entender como é que variam nessas coordenadas. E entender como funciona a velocidade de uma partícula, na prática, é entender como a velocidade funciona com o tempo. E velocidade por tempo é a aceleração. Então, a gente vai estudar na prática qual a aceleração ou desaceleração nesse campo de velocidades. Então, como uma partícula fluida se movimenta? A gente vai descobrir aqui agora. Primeiro, a gente sempre vai considerar um elemento diferencial infinitesimal, certo? Portanto, eu imagino, primeiro, um cubo, né? Um cubo infinitesimal, e depois ele se movimentou. E veja que ele se movimentou no espaço, na posição, ele rotacionou e ele se deformou. São as 3 possibilidades, certo? Então é isso que eu quero discutir com vocês. Quais são os movimentos possíveis para uma partícula fluida? Translação é aquele movimento em que a partícula sai de um ponto a outro do espaço, certo? Então, fazendo uma comparação com a gente aqui, é como se você saísse para ir comprar pão na padaria e voltasse. Você se movimenta, né? Você se movimenta sem estar se movimentando em torno do seu próprio eixo ou sem estar se deformando. A translação é esse movimento no espaço, de um ponto a outro,
onde a partícula fluida vai toda juntinha, certo? No caso da rotação, seria uma coisa similar, só que você ir girando como uma bailarina até a padaria, né? Seria a rotação. Você teria a translação, que seria o movimento de ir até a padaria, só que a rotação estaria ligada a quê? Ao seu movimento giratório, né? Você está girando em torno do seu próprio eixo, certo? A partícula fluida pode rotacionar em torno do seu próprio eixo. E existem dois tipos de deformação. A deformação linear é aquela em que você tem alongamento ou compressão e não mudam os ângulos, certo? Entre as extremidades ou as arestas de uma partícula. Então, se você imaginar que a partícula é um cubo, não mudam os ângulos de 90 graus, certo? Se mudar os ângulos, aí a deformação é angular, que está aqui a figura do lado esquerdo. Você tem uma mudança nos ângulos, aí essa figura pode se distorcer, né, mudando os seus ângulos internos. Na verdade, a partícula fluida quase sempre sofre deformação angular, certo? Mas pode sofrer deformação linear. Como, professor? Por exemplo, você pega uma seringa e aí fecha a saída da seringa e aperta o êmbolo. Aquilo ali é uma deformação linear, os ângulos não mudam, mas você tem uma distorção, uma deformação do fluido que está ali dentro, certo? De acordo com a pressão que você exerce. Bom, só revisando, a translação vai ser medida pela variação na velocidade linear, certo? E ela é entendida como a taxa de deslocamento, ou seja, a variação de velocidade linear é o deslocamento por unidade de tempo. Quando eu estiver falando de deformação linear, refere-se a uma distorção linear em cada direção, alongamentos e compressões, sem mudar os seus ângulos. Quando eu falar de rotação, aí eu vou olhar para a velocidade angular e verificar que essa taxa de rotação refere-se ao deslocamento angular de uma partícula fluida. E a deformação angular, autorizei, acho que sim. A deformação angular, ela se dá quando a partícula fluida sofre cisalhamento. Lembra do exemplo que eu dei para a deformação linear da seringa, onde a pressão é normal, ou seja, ela é ortogonal? No caso da deformação angular, ela é tangencial. É uma deformação tangencial devido ao cisalhamento. Passar a mão em cima da água de uma piscina, por exemplo, você está deformando angularmente aquelas partículas, certo? E como é que a gente verifica equacionamento para isso? Bom, primeiro, essa figura aqui ela é muito boa para ver o que é translação, o que é rotação, caso alguém ainda não saiba. A Terra faz uma translação em torno do Sol, ou seja, o eixo do meu movimento está fora do objeto. Então, a partícula fluida, não sendo o eixo central do meu movimento, ela vai se transladar. Então, a água que sai, né, de um determinado ponto para outro, ela está se transladando. A rotação se dá em torno do próprio eixo, é o que acontece com a Terra, né? A Terra gira em torno do próprio eixo também, ela faz translação e rotação, certo? Agora imagine que eu pudesse comprimir a Terra, né? Achatar ela, tá? E que ela fosse cúbica. Eu teria uma deformação linear. Se eu achatar a Terra da forma arredondada para ela ficar mais oval ainda, aí eu vou estar fazendo uma deformação angular. Então dá para visualizar os quatro tipos de deformação, né, de movimento da cinemática de uma partícula com essa figura. Para equacionar, eu não vou usar tempo equacionando, eu quero chegar logo nas equações finais. Mas basicamente é o seguinte, na translação eu vou imaginar uma velocidade com componente x, y, z e tempo, e depois a partícula de um tempo t mais ΔT, né, mais dt, eu vou ter a velocidade agora descrita por uma posição x mais dx, y mais dy, z mais dz, e por um tempo t mais dt, certo? Quando eu faço isso e aplico, né, os limites e as derivadas, eu vou chegar nessa equação aqui, ó, onde a derivada da velocidade, ela é a derivada da própria velocidade com relação a x vezes dx, v com relação a y vezes dy, v com relação a z vezes dz, v com relação a t dt. Como eu quero a aceleração, eu vou derivar esta primeira equação aqui com relação ao tempo. Quando eu derivar com relação ao tempo, dx dt, dy dt, dz dt e dt dt vão aparecer, certo?
dt. dt cancela, né? Mas dx dt é espaço por tempo. O espaço na direção x. Então, isso aqui, na verdade, vai ser a componente u da minha velocidade v, certo? Então, minha equação será descrita como dv dx, dx dt. Só que dx dt é u, dy dt é v e dz dt é w. Então, veja, minha equação, na forma global, vai ficar derivada da velocidade com o tempo, mais a derivada da velocidade com x vezes a componente em x, mais a derivada da velocidade com y vezes a componente em y, mais a derivada da velocidade em z vezes a componente em z, certo? Bom, isso é o divergente. A gente já viu na aula passada que isso é o divergente, que é exatamente a soma das componentes da velocidade derivada com o espaço vezes a componente da velocidade naquela direção com a derivada da velocidade com o tempo, certo? Se eu quiser, eu posso dividir essa aceleração nos três eixos x, y, z. Lembrando que o termo relacionado com o tempo está relacionado a mudanças temporais da posição. Isso é a aceleração local. Os termos referentes à mudança de espaço são as acelerações convectivas, devido ao movimento do fluido, certo? Então, a soma dos dois me dá a aceleração total da minha partícula. E aí, como eu disse antes, eu posso dividir essa aceleração nos três eixos, que a gente vai fazer daqui a pouco. E aqui eu posso, por exemplo, escrever essa equação, ela é tridimensional e transiente aqui em cima. Varia com o tempo e nas três dimensões. Mas se eu quiser que ela seja bidimensional, eu vou desconsiderar uma das dimensões, tá vendo? E repetir toda a equação. Ela varia no tempo e em duas dimensões. Se o escoamento for unidimensional, ela varia no tempo e em uma dimensão. Se ela for tridimensional, mas for permanente, aí some o termo do tempo e ficam os três termos das dimensões. Se ela for unidimensional e permanente, vai ser essa equação aqui de baixo sem o dv dt. Esse del v, del t, certo? Então você pode fazer todas as variações possíveis desde que você saiba a equação da aceleração completa. E aí, aqui está a descrição da aceleração nas três direções. Veja o que é que muda. Quando você pega a equação global, você tem o vetor velocidade. Mas quando você pega em x, você pega só a componente de x para derivar. Só a componente de y quando está em y, só a componente de z quando está em z, certo? Somando essas três, você vai obter exatamente essa equação aqui de cima. Para a gente entender como é que a gente usa isso aqui, tem um exercício do Fox, que inclusive eu vou abrir o Fox aqui para mostrar como é que ele resolve, e aí se vocês tiverem alguma dúvida é só abrir o microfone aí, tá? Bom, considere o escoamento bidimensional em regime permanente e incompressível. Ele já diz, ó, permanente e incompressível, ou seja, não varia com o tempo e ρ é constante. Através do canal plano convergente mostrado abaixo. A velocidade sobre a linha de centro horizontal é V igual a V1, 1 mais x sobre L, i. Ou seja, como o movimento é só em x, ele só tem componente em x, certo? Que é V1 que multiplica 1 mais x sobre L. Ele pede para determinar uma expressão para a aceleração dessa partícula, movendo-se ao longo da linha de centro, e usando o método euleriano, que é o método da derivação diferencial, e o método lagrangiano, que é o método da integração, certo? Então, método diferencial euleriano, método integral lagrangiano. Depois ele pede para avaliar a aceleração quando a partícula estiver no início, aqui em x1 igual a 0, e no final em x2 igual a L, certo? Do canal. Então, para a gente resolver isso aqui, eu preciso, veja só, eu poderia fazer por integral? Posso. Vou mostrar como é que faz. Posso fazer por diferencial? Posso. Vou mostrar como é que faz. Então, vamos lá. Aqui está o problema. Vou resolver primeiro pelo método diferencial, né? Então, pelo método diferencial, eu tenho minha equação, certo? Tá aqui, eu vou colocar ela bem no topo da tela. Ó. Minha equação da aceleração para uma partícula fluida, em todas as três direções. Em todas as três direções, certo? Divergente de V com relação ao tempo será U dv dx mais V dv dy mais W dv dz mais dv dt. Só que o problema diz que a gente só tem fluxo em x, portanto eu estou interessado somente na componente x da aceleração. Quando eu
faço essa substituição, onde tinha o vetor V, agora vai aparecer apenas a componente U desse vetor, certo? Então vai ficar a mesma equação, só que no lugar do vetor V vai aparecer a componente U. Agora eu preciso avaliar esses termos. Esse último termo aqui, o problema diz que o escoamento é permanente, portanto ele vai sumir. Ele também diz que só tem fluxo em X e que a velocidade só tem componente U, que é V1 que multiplica 1 mais X sobre L. Portanto, V e W são iguais a zero. Então esses dois termos aqui, ó, vão sumir. Então o último termo some porque o regime é permanente, o penúltimo e o antepenúltimo somem porque as velocidades naquelas direções são iguais a zero, certo? Então minha equação vai ficar reduzida somente a du dt é igual a u du dx, du dx, certo? Como ele disse que a velocidade, aqui está faltando um V1, tá? Velocidade é V1 que multiplica 1 mais x sobre L. Então eu vou substituir aqui, ó, no lugar de u, V1, 1 mais x sobre L, e derivar isso com relação a x, que vai ficar apenas V1 sobre L, né? Porque V1 é constante, quando derivar fica zero, V1x sobre L vai dar V1 sobre L. Portanto, minha equação da aceleração, porque é uma derivada direta, né? Vai ser V1 ao quadrado sobre L, que multiplica 1 mais x sobre L. Finalizou a equação pelo método euleriano. Veja, 3 linhas você resolve o problema. Agora vamos para o método integrativo, que é o método lagrangiano. Para o método lagrangiano, a primeira questão é, eu sei a velocidade na direção U, que é V1 que multiplica 1 mais x sobre L. Certo? Só que a velocidade, por definição, é a derivada do espaço com relação ao tempo. Então, eu vou derivar, né, aqui, ó, com relação ao tempo, vou chegar em U. Se eu sei a expressão de U, integrar esse lado com relação a T e esse lado com relação a XP, eu vou chegar no espaço, na posição, certo? Então, sabendo a posição, eu posso depois chegar na aceleração. A minha integral vai ter os seguintes limites de integração. Para t igual a zero, vamos olhar a figura. Para t igual a zero, xp igual a zero. Para t igual a t, xp igual a L. Certo? Então, aplicando isso aqui, eu vou integrar, né? Ó, aqui está errado, tá? É de 0 a L, dxp, 1 mais xp sobre L, e de 0 a t, v1 dt. Então, vai me dar L, ln de 1 mais xp sobre L, V1 T, e substituindo os valores, xp vai dar L exponencial de V1T sobre L menos 1, certo? Resolvendo isso aqui, eu encontrei a posição. Como eu quero a aceleração, eu vou derivar duas vezes, porque a velocidade é a primeira derivada e a aceleração a segunda derivada da posição. Derivando duas vezes, eu chego nesse termo, certo? E aí eu cheguei no termo, na minha equação de aceleração. Veja, são duas equações diferentes, porque essa equação aqui está em termos de tempo. A primeira equação, ela estava em termos de posição, tá aqui ela. Estava em termos de posição, certo? É isso. Agora, ele pede no problema para eu calcular qual é o valor da aceleração em x igual a zero e em x igual a L, certo? Usando o primeiro método, eu já tinha a equação da aceleração em posição. Então, substituo x igual a zero lá naquela primeira equação. Deixa eu colocar nela lá. Nessa equação aqui, ó. X igual a zero, eu vou ficar com V1 ao quadrado sobre L. Certo? E quando x for igual a L, vai dar 1, né? L sobre L dá 1, mais 1, 2, vai dar 2 V1 ao quadrado sobre L. Vamos ver o que é que ele achou. V1 ao quadrado sobre L e 2 V1 ao quadrado sobre L. Certo? Para resolver agora o valor da aceleração pelo método lagrangiano, eu tenho um pequeno problema. Minha equação da aceleração que eu calculei está em T, não está em espaço. Então, eu preciso ver em qual tempo ocorre xp igual a zero. Ele ocorre no tempo L sobre V1, certo? Em qual tempo ocorre xp igual a L? Isso eu substituo aqui, tá? Só para vocês entenderem. Vai dar L, V1, Ln de 2, né? Como eu encontro? Isso tá só para vocês terem aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, se eu substituo, vamos lá, fazer a substituição.
x igual a zero, nessa equação, x igual a zero vai dar L exponencial de zero dá 1, 1 menos 1, né? Zero, certo? Então vai dar L sobre V1. Se eu substituo esse outro aqui, vai dar L sobre V1 ln de 2. Quando você encontra esses valores, certo? Encontrou esses valores, aí agora você vai pegar no tempo t igual a zero, jogar nessa equação da aceleração e achar que a velocidade, a aceleração dá V1 ao quadrado sobre L. No tempo t igual, onde xp igual a L, substituo esse valorzinho aqui, ó, nessa equação, né? E vou encontrar que que a aceleração é 2 vezes V1 ao quadrado sobre L, certo? Veja como dá muito mais trabalho para resolver esse problema pelo método lagrangiano do que pelo método euleriano. Então, quando você quiser saber o que está se passando no fluxo, em termos de vazão, comportamento geral, global, pressão, densidade, etc, 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 né? Você vai poder usar a equação na forma integral. Mas se você quiser calcular o que está acontecendo em um determinado ponto, uma determinada partícula específica, certo? Aí é melhor usar o método diferencial. Esse problema serve para ilustrar isso. É muito mais fácil calcular pelo método diferencial quando eu quero saber o que está acontecendo num ponto específico ou uma coisa específica de uma determinada partícula. Ok? Vou deixar aberto aqui. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre isso para a gente poder seguir? Qualquer coisa é o exemplo 5.5 do Fox. Eu acho que esse é o mesmo número em todas as edições dele, certo? Mas eu tô com a 7ª edição aqui aberta. Né? Eu acho que tem todas na internet. Terceira, quinta e sétima eu tenho certeza que tem. Certo? Bom, então vamos seguir. Mas não é só de translação que vive a cinemática de uma partícula, certo? Ela também depende da deformação linear. Aqui tem uma figura que mostra uma bailarina, né, uma ginasta, usando fitas, e aí ela está deformando a fita. Isso é só para vocês terem uma ideia do que significa essa deformação linear. Não muda o ângulo. Ele apenas alonga ou comprime uma partícula, certo? Usando a mesma lógica e sabendo que os ângulos têm que permanecer retos no lado do prisma, eu também não vou gastar tempo com isso, porque isso é lá de cálculo 1, certo? Você vai determinar o delta, né, a variação de tamanho numa dimensão, ela é dada pela variação de espaço ao longo do tempo. Aí você vai usar as equações que você já conhecem de limite, certo? Transformar isso em derivada e você vai identificar isso aqui, ó, que a distância que ele alonga ou comprime será igual à derivada da componente de velocidade naquela direção com o espaço, certo? Fazendo isso para as 3 dimensões, aí tem aqui para todas as dimensões, você vai chegar nesse equacionamento aqui, ó. É a mesma equação para cada uma das direções. E somando as 3 direções, você vai ter a taxa de dilatação volumétrica. Ou seja, se eu quero saber quanto dilata ou comprime o volume de uma partícula fluida, eu só preciso saber quanto ele dilata ou comprime na direção X, na direção Y ou na direção Z. Sabendo nessas 3 direções e somando essas derivadas, eu tenho a taxa de dilatação volumétrica, certo? Eu tenho a taxa de dilatação volumétrica. Deixa eu só verificar aqui uma coisa certa. Então, se eu sei a taxa de dilatação volumétrica, eu posso dizer se minha partícula fluida está alongando, está comprimindo, certo? Mudando o seu volume sem mudar os seus ângulos, certo? A deformação linear pode aparecer quando houver mudança de ângulo? Sim, mas ela vai aparecer junto com a deformação angular, certo? Então é muito simples. A derivada de U com relação a X, derivada de V com relação a Y, derivada de W com relação a Z é igual a essa taxa de dilatação volumétrica. E o operador nabla, eu já apresentei para vocês ontem, é exatamente esse operador que você deriva cada uma das componentes na direção pela sua própria direção, certo? Bom, e rotação? Rotação, parecido com a translação, só que você vai olhar agora para a velocidade angular, certo?
E o que é a velocidade angular? A velocidade angular é nada mais nada menos, vocês viram isso em geometria analítica, talvez não com esse nome. Você pega dois vetores e verifica o ângulo entre eles. À medida que ele se movimenta, esse ângulo pode ser alterado. Essa mudança do ângulo entre as duas retas que descrevem o movimento é que vão dizer se o meu movimento tem rotação ou não, certo? E essa mudança é a velocidade angular. Lembrem, lá de geometria analítica, que quando você pega dois vetores e faz o produto vetorial, você resulta um terceiro vetor que é normal a esses dois vetores, certo? Então você tem um vetor normal, tem dois vetores aqui, certo? O terceiro vetor terá que ser normal. Então o produto vetorial é muito importante para o cálculo da rotação, tá? Então está aqui a velocidade angular, ela é exatamente a decomposição da velocidade angular nas direções x, y e z, certo? Quando você pega e faz o mesmo equacionamento por limites, certo? Aqui também não vou, porque isso é só aplicação do limite, né? Vocês não vão lembrar, mas vocês sabem disso, é só pegar e tentar fazer que vocês vão chegar lá. Para mim interessa chegar na equação, certo? Quando eu faço todo esse equacionamento para todas as três direções, eu vou chegar nesta equação. Aqui, por exemplo, está apenas na direção z, ou seja, a velocidade angular na direção z é dada por meio de dvx menos du dy, certo? Veja que eu estou calculando a velocidade angular em z, né? E ela é resultado da derivada de v, que é na direção y, por x, menos u, que é na direção x, por y. Então, mostra mais uma vez o que vocês aprenderam em geometria analítica. Os dois vetores que vão me dizer quem é o vetor da velocidade angular em z estão nos planos x, y, certo? Obrigatoriamente. Fazendo esse mesmo procedimento para todas as direções, eu vou chegar nessa equação geral aqui, ó, em z, em x e em y. Não é muito difícil de decorar isso aqui. Por que eu digo isso? Porque em z vai aparecer a derivada de v com relação a x e de u com relação a y. Ou seja, z não aparece aqui, então só resta a componente em x e a componente em y. E aí, eles vão estar derivados exatamente com relação ao seu inverso. Então, v, que é a componente em y, está derivada a x. U, que é a componente em x, está derivada a y. Os ângulos, é só você fazer um relógio, certo? Colocar U, V e W, você vai saber sempre quem é o positivo e o negativo. Mas tem um jeito mais fácil ainda de você chegar nisso aqui. Essa equação aqui, ó, vocês estão vendo, é a soma das três, né? X, Y e Z, certo? A soma das três é chamada, e multiplicada por um meio, é chamado de rotacional. O rotacional diz se um escoamento ele é rotacional ou não. O nome não foi à toa, certo? Existe um jeito mais fácil de calcular. Como eu quero produto vetorial, para você achar o produto vetorial de dois vetores, você faz uma matriz, escreve IJK e as componentes dos dois vetores nas duas linhas seguintes. Resolve o determinante e você vai ter o seu produto vetorial, que é igual ao vetor, né? Que é resultante desse produto vetorial, certo? Então, por exemplo, vamos conferir se está certo. I, direção I, vai ser I, dW, dy, tá vendo? Certo? E dV, dz. Eu não sei como é que vocês fazem, eu faço uma regrinha que é assim e assim. O J, assim e assim, certo? E assim vai. Aí eu não vou tirar de vocês a concentração que vocês fazem, mas eu tenho uma regra para fazer essas dinâmicas aqui. Tem gente que escreve aqui duas colunas do lado, né, e segue, tanto faz, certo? O que importa para mim é que você saiba resolver o rotacional. Se o rotacional der zero, seu escoamento é irrotacional, ele não rotaciona de jeito nenhum. Se o escoamento der diferente de zero, aí ele rotaciona. Aqui tem que tomar cuidado para, por exemplo, o seu vetor dá 5zi menos 5zj. Ele não é zero, porque ele é 5z na direção i e é menos 5z na direção j, certo? Isso é um vetor. Ele tem que zerar cada um desses termos aqui para ser irrotacional, ok? Por último,
Aqui só, isso foi o que eu acabei de dizer, né? Que a rotação, quando o rotacional é igual a zero, significa que não tem rotação do meu fluido. E por último, eu quero falar de deformação angular, nesses slides. A deformação angular é parecida com a deformação linear, só que a diferença principal e básica aqui é que quem mudam são os ângulos e não as distâncias, certo? Então, o ângulo de duas retas paralelas inicialmente, que se cruzam em determinado ponto, pega metade dessa taxa de diminuição do ângulo, isso é a deformação angular. Usando esse conceito e os conhecimentos que a gente tem de derivada, eu vou usar principalmente geometria, tá certo? Você vai ver o seguinte, ó, delta alfa e delta beta, eles definem a nova grandeza de deformação angular, certo? Então, a da variação de alfa com o tempo e a variação de beta com o tempo é que vai definir a minha deformação angular. Quando eu fizer isso para todas as direções, usando os conceitos de limite que vocês já conhecem, eu vou chegar neste equacionamento, onde eu olhando para a figura, eu posso encontrar que a relação ó, d alfa, d θ, corresponde a dv dx, e d beta, d θ, corresponde a du dy. Ou seja, a derivada do ângulo alfa com relação a t é igual à derivada da componente da velocidade em y com relação a x. E a derivada do ângulo beta com relação a t é igual à derivada da componente da velocidade em x com relação a y, certo? Então, isso é para o plano XY. Quando eu quero o plano XZ, aí eu vou ter essa equação aqui do lado esquerdo, e para o plano YZ, a equação do lado direito. Somando as três, eu vou ter a minha deformação angular, certo? A gente já, essa deformação angular também pode ser obtida a partir de um produto vetorial, certo? Ela também pode ser obtida do mesmo jeito que a rotação. No caso, a gente já viu essa relação para fluidos newtonianos, que aqui eu estou falando, ó, deformação, certo? Lá atrás, a gente viu que o fluido newtoniano obedece tensão igual a μ du dy. Isso para um escoamento unidimensional, e como a viscosidade é constante, significa que o fluido é newtoniano, certo? Só que aqui está descrito para o escoamento tridimensional, né? E aí, ontem, quando eu fiz a dedução do Navier-Stokes, eu usei isso aqui, certo? Lembra que eu disse, a tensão em três dimensões é descrita por... Aí tinha lá, XY, XZ, YZ. E a gente substituiu e fez todas aquelas considerações. Lógico, eu falei como é que fazia, né? Eu não fiz porque o equacionamento leva um tempo para escrever. Mas vocês entenderam, né, a lógica que se segue. Então, isso aqui nada mais é do que a tensão de cisalhamento nas três dimensões. Certo? Então, depois, foi o que ele está dizendo aqui, eu vou usar aquelas equações lá em cima, né? Para fazer as equações de Navier-Stokes. Isso eu já fiz ontem, certo? Bom, vamos exercitar aqui para a gente entender como é que a gente aplica essas equações todas que a gente viu, certo? Então, a primeira questão diz o seguinte, ó, os componentes do vetor velocidade de um escoamento são U, V e W, são dados aí. Vocês vão anotar. E aí ele pede a taxa de dilatação volumétrica, interpretar o resultado. E determinar a expressão do vetor rotação, identificar se esse escoamento é irrotacional. Certo? Então vamos lá. Anotem aí, por favor, esses vetores, U, V e W, que eu quero que vocês tentem resolver. Que eu vou levar lá para a equação, vocês vão ver que é só substituição direta. Anotaram aí? Sim, professor. Ok. Então agora, olha só, eu quero saber a taxa de dilatação volumétrica. Eu vou voltar lá na taxa de dilatação volumétrica para vocês verem a equação como ela é simples, certo? Ó, a taxa de dilatação volumétrica é dada, mais um aqui, por essa equação. É só derivar o vetor U com relação a x, o vetor V com relação a y,
Quando eu falo vetor, é a componente, tá? E o vetor W com relação a Z. Soma os três e você vai ter o valor da taxa de dilatação volumétrica. Façam isso aí, por favor. E me diga quanto fica. E aí? Quanto é que dá a derivada de U com relação a X? Dois x. Perfeito. Quanto é que dá a derivada de V com relação a Y? X mais z. E quanto dá a derivada de W com relação a Z? Menos 3x menos z. Então vai ficar 2x mais x mais z menos 3x menos z. Então 3x mais z menos 3x menos z. Isso dá igual a zero. Então a taxa de dilatação volumétrica é zero. Qual o significado físico disso? Ela é irrotacional? Não. A taxa de dilatação volumétrica é igual a zero. Irrotacional é o próximo cálculo que a gente vai fazer. Taxa de dilatação volumétrica igual a zero significa que o volume não varia. Certo? Então, o volume da minha partícula não pode variar. Com essas componentes de velocidade, eu não tenho dilatação volumétrica em nenhuma situação. Certo? Veja que ela independe do tempo. Agora, vamos para o rotacional. Com os mesmos vetores, eu vou agora para o rotacional, determinar se ele é irrotacional ou não. Veja, a expressão um pouco maior, você pode usar isso aqui, certo? Ou isso aqui. Então, façam essa aplicação aí. Por exemplo, vamos fazer do primeiro parênteses. dW, dy. Qual é a derivada de y com relação a w? Ou de w com relação a y? Mesmos vetores. Vou baixar lá só para a gente ver de novo qual é o vetor. Por exemplo, vetor W não tem nada em Y. Então, sua derivada com relação a Y será zero. Certo? E a derivada de V, que é o segundo vetor, com relação a Z? Da y. Só Y? Y mais 2Z. Y mais 2Z. Mais 2z. Não se preocupe não, que hoje de manhã eu mesmo cometi esse erro. E vi só o Y também, nem vi o Z. Então você vai ter, nesse primeiro parênteses, 0 menos Y menos 2Z. Certo? Então minha componente I não é zero.
Se minha componente I não é zero, esse vetor não é zero. Automaticamente. Certo? Então, eu já sei que esse escoamento é rotacional. Ele tem rotação. Mas como o problema pede para achar a expressão, achem a expressão, por favor. Faça du, dz, dw, dx e achem a expressão, por favor. Não sei se vocês fizeram, mas esse parênteses aqui do meio dá 5z e esse aqui dá 3y. Veja aí se bateu. Que a derivada de u com relação a z dá 2e. E a derivada de w com relação a x dá menos 3e. Aí menos com menos dá mais. A derivada de v com relação a x dá y. E a derivada de u com relação a y dá menos 2y. Menos com menos, mais. Certo? Então, o escoamento é rotacional. Vamos agora lá para o final. A outra questão. A outra questão pede o seguinte: o campo de velocidade de um escoamento bidimensional é descrito por... Aí está aí, 4xy na direção y, ou seja, o u é 4xy, mais 2x ao quadrado menos y ao quadrado na direção j, ou seja, 2x ao quadrado menos y ao quadrado é a componente v, certo? E w é zero, certo? Aí lembra, viu? Ok, pessoal? Anotaram? Vou voltar lá na equação do rotacional, certo? Aqui, ó. Então vocês vão ver o seguinte: dw, dy, isso é zero, porque como w é zero, o derivado de w por qualquer coisa é zero. dv, dz. dv, dz também dá zero, porque não tem, na minha componente v, não tem z. Então é como se fosse constante, dá zero. du, dz, também u não aparece z, zero. dw, dx é zero, porque w é zero, certo? Aí eu vou ficar com dv, dx, que vai ser 4x, é isso? E du, dy, que também vai ser 4x. Então vai ficar 4x menos 4x, zero. Então vai dar 0i mais 0j mais 0k. Como rotacional deu zero, aí eu tenho que esse escoamento é irrotacional. Ele não varia, né? Não tem possibilidade de rotacionar esse escoamento com esse campo de velocidade, certo?
Significa que nunca vai rotacionar? Vai, desde que mude o campo de velocidade. Ou seja, se mudar a posição ou o tempo, pode ser que mude esse campo de velocidade, certo? Mas nesse momento aí não pode rotacionar. Bom, aqui é só uma figura final mostrando exatamente que uma partícula, ela pode se transladar, ela pode rotacionar e pode se deformar, certo? Ao mesmo tempo, ela pode fazer os três comportamentos, digamos assim, certo? Ok? Então, vamos agora para cá. Agora a gente vai resolver uma questão usando Navier-Stokes, certo? Então, a gente vai usar o Navier-Stokes para resolver uma questãozinha. Aquela conservação de momento linear que eu falei ontem, só cheguei na minha equação. Hoje a gente vai aprender como é que a gente usa ela. Aquela equação bem grande, vamos aprender a usar ela aqui hoje. E amanhã, eu já falei com o Tony, ele vai fazer um exercício bem completo também na Navier-Stokes, para vocês ficarem bem treinados, certo? E lembrando, né? Quarta, quinta e sexta, então são 3 dias de exercício, não percam, certo? Aproveitem. Você já tem os 2 questionários, são 25 questões no primeiro e 17 no segundo. Então dá para se divertir bem aí, 42 questões, né? Para vocês responderem. A propósito, tem uma questão no primeiro questionário, eu não lembro se ela é a 7, a 9, eu realmente não lembro. Mas eu lembro os valores. Tem a pressão, é 152 kPa, ela é um U, certo? E a pressão de 118 kPa, se eu não me engano. Né? É porque eu já vi com o número 9, já vi com o número 7, aí eu não sei qual é, mas é essa que tem 152, 100... Essa questão, quando eu estava digitando o gabarito, né, as opções, eu acabei colocando apenas a resposta da componente da resistência na direção X, ou Y, desculpa, na vertical. Então, marquem essa opção. Vocês vão calcular a resistência na direção Y e na direção X. Marquem o valor lá como se fosse só a resistência de Y, porque lá ele fala que é a resistência total, né? Mas eu acabei colocando só os valores de Y, certo? Pode marcar isso aí. Depois, se tiver algum problema, eu corrijo o questionário depois com vocês. Eu não posso mais alterar, porque como algumas pessoas já responderam, elas seriam prejudicadas, tá? É mais fácil eu corrigir depois do que tentar corrigir agora, no meio do processo. Bom, então vamos lá, para a gente ver como é que usa essa equação do Navier-Stokes. Considere um escoamento em regime permanente entre 2 placas infinitas, uma móvel e outra fixa. É o chamado escoamento de Coué, certo? Paralelas e horizontais. Meu Deus, permanente, tranquilo, não varia com o tempo. Mas 2 placas infinitas, isso existe? Veja, imagina um mancal e dentro dele um eixo girando, né? Então você tem um mancal e o eixo girando dentro dele, certo? Se vocês abrir isso aqui como se fossem placas, você vai ter o mancal parado e a placa, que seria o eixo, se movimentando com velocidade constante. Então, fisicamente, geometricamente, você não vai ver 2 placas infinitas. Mas, se você olhar para esse mancal, segurando o eixo dentro dele, se movimentando, você vai ver exatamente esse comportamento, como se fossem 2 placas paralelas, infinitas, horizontais, uma delas parada e a outra se movendo com velocidade fixa, velocidade constante, certo? Então, só para a gente facilitar, deixa eu colocar aqui uma figura. Cadê? Pai Google. Escoamento de Coué. Já está até aqui que eu já fiz hoje isso. Imagens. Eu vi uma imagem aqui, essa aqui. Certo? Então, olha só. Eu quero a figura, querido. Eu quero a figura, isso. Então, olha só. Eu tenho a placa de baixo se movendo, ou parada, né, velocidade 0, e a placa de cima com velocidade máxima, que eu vou chamar de U maiúsculo. O que acontece? A gente aprendeu lá na primeira unidade que o fluido ele tem a velocidade do objeto que está próximo a ele. Então, aqui, como a placa está parada, a velocidade do fluido aqui exatamente é 0. Mas aqui ela é máxima. E aí ela vai diminuindo à medida que eu desço, ou aumentando à medida que eu subo, né? Então, a distância, a cada ponto desse Y aqui, eu vou ter uma velocidade diferente, certo? Ela vai subindo
à medida que eu me aproximo da placa superior, que tem maior velocidade. E vai descendo à medida que eu me aproximo da placa inferior, que tem menor velocidade, ou seja, zero, né? Ok? Bom, sabendo disso, né? Eu vou... Aqui tem uma outra figura também que dá para visualizar isso bem. Deixa eu só colocar aqui, ó. Tá? Então, você pode visualizar tudo isso aqui, né? Mesma figura, tá vendo? Então, vamos lá. Cadê esse problema aqui? Então, eu quero descobrir qual é a componente, qual é a velocidade U, ou seja, qual é a equação que descreve a componente de velocidade U. Então, neste escoamento, as partículas se deslocam apenas na direção x, que é paralela às placas, e não existem outros componentes do vetor velocidade, v igual a zero e w igual a zero, certo? Obtenha o perfil de velocidade para este escoamento. Perfeito, está aqui. Eu vou chegar nele como, né? Então, vamos lá. Eu começo pela equação de Navier-Stokes, certo? Deixa eu levar aqui para aqui. Minhas equações de Navier-Stokes eu copiei aqui, né? Esse mesh remoto foi bom porque fazia tempo que eu estava doido para digitar essas equações e eu não digitava. Mas dessa vez aí deu certo, né? Só tem uma correção que eu vou precisar fazer aqui. Eu vou fazer logo agora aqui, bem rapidinho. Que é o seguinte. Vai, filho. Depois eu faço. Porque tem que colocar o quadrado aqui, na verdade, né? Ele tirou... Bom, depois eu ajusto isso aqui, para não perder tempo, certo? Então, olha só. Aqui são as três equações de Navier-Stokes para as três dimensões. Três coordenadas, x, y, z, certo? Porém, como ele diz que o escoamento se dá em x, eu estou pegando somente a equação em x, certo? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz tanto de manhã quanto de tarde. Ctrl C, Ctrl V. Então, olha só. Vou cortar as coisas com vocês vendo. Então, o problema diz que o escoamento é permanente. Se o escoamento é permanente, nada varia com o tempo, então esse primeiro termo some, certo? O problema também diz que não tem velocidade nas direções y e z, ou seja, v igual a w, e w igual a zero, certo? Então, se v igual a zero, esse termo some, se w igual a zero, esse termo some. Então, você já tem uma redução da primeira parte da equação. A gravidade não atua na direção x, então também soma esse termo, certo? Ou seja, cheguei na equação que eu vou apagar agora, porque ela já está digitada aqui embaixo, que é essa aqui, certo? Então, ρ, u du dx, menos d ρ de p dx, mais mi, etc, etc, etc. Só que, na minha figura, lá, certo? Eu percebo o seguinte, a velocidade, ela está na direção x, ou seja, é u. Mas ela varia apenas em y. Se eu pegar um x fixo e for mudando o y, eu vou ter valores diferentes, certo? Vou voltar aqui. Então, se eu pegar um x fixo e for mudando a minha altura y, vai ter valores diferentes. Veja que u varia com y. Se eu pegar um y fixo e for andando aqui, a minha velocidade x será sempre igual. De forma que a velocidade u, ela varia em y, mas ela não varia em x e nem varia em z, que seria para dentro do vídeo, certo? Então, du dy é diferente de zero, mas du dx e du dw são iguais a zero. Aí agora eu vou voltar lá para o meu equacionamento, certo? Mesma coisa que eu fiz também nos outros dois turnos. Eu vou copiar essa equação aqui para fazer os cortes, vocês gravarem bem como é que são os cortes. Como eu vi, du dx não varia, porque só varia em y. Então, isso aqui é igual a zero, e ρ vezes zero será igual a zero, certo? dp dx permanece, e mi vai estar multiplicado por esses termos. Só que se du dx não varia, o quadrado disso pior ainda, né? A derivada segunda pior ainda. Y, aí varia, porque a gente viu que ele varia em y. Então, possivelmente, a derivada segunda em y também existe.
Mas a segunda derivada em z também é zero, certo? Também será igual a zero, né? Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá certo. Aqui é porque eu fiz uma... Deixa eu copiar aqui, porque eu fiz uma errada já desde cedo hoje. Deixa eu corrigir logo. Certo? Porque é a derivada segunda de u com relação a y, derivada segunda de u com relação a y. Ou seja, minha equação aqui, eu vou apagar, que ela já está aqui, ó. Então, du dx é zero, sumiu esse primeiro termo todo. Du dx é zero, portanto, du ao quadrado dx ao quadrado também será zero. Du ao quadrado dz ao quadrado também será zero, certo? Então, você já tem essa redução. E aqui agora eu vou passar o dp dx para o outro lado, fica positivo, vou passar o mi dividindo. Então, vai ficar derivada segunda de u com relação a y é igual a 1 sobre mi dp dx. Agora eu preciso integrar essas equações e vou integrar em y dos dois lados. Integrando do primeiro lado, eu vou reduzir a ordem de segunda para primeira, tá? E desse outro lado, isso aqui é como se fosse uma constante, vai ficar multiplicado por y, mais uma constante C1, porque minha integral foi indefinida, ela não tinha limites, né? Como aqui ainda está derivada, e eu quero, na verdade, a expressão de u, eu vou ter que integrar de novo. Então, integro de novo em y, du dy vai dar u. Isso aqui, eu só fiz copiar, só que no lugar de y, eu escrevi y ao quadrado sobre 2, eu integrei, né? Está aqui o 2. C1 vezes y mais C2, certo? Olhando minha figura de novo, eu vou ver o seguinte. Em y igual a zero, minha velocidade uzinho é igual a zero. Em y igual a h, que é a minha altura, a distância entre as placas, o meu uzinho será u maiúsculo, certo? Que eu vou chamar de u máximo. Então, usando estas condições de contorno, em que y0 faz com que u seja zero e y igual a h faz com que u seja o máximo, eu vou ter, substituindo a primeira condição, quando eu substituir a primeira, y igual a zero, u igual a zero, vai dar 0, 0, 0, C2. Portanto, C2 igual a zero, certo? Maravilha, já sei que C2 igual a zero. Agora eu vou substituir a primeira condição de contorno, que é y igual a h, u igual a u maiúsculo. Fazendo isso, no lugar do u minúsculo aparece o maiúsculo. Repito esse termo, 1 sobre 2.000 dp sobre x. No lugar de y vai aparecer h ao quadrado, C1 vezes h no lugar de y. Aí eu isolo C1, veja que eu coloquei esse termo para o outro lado, fica C1h igual a u menos 1 sobre 2.000 dp dx h ao quadrado. C1 é igual a u sobre h, agora eu estou só passando dividindo o h, né? Menos 1 sobre 2.000 dp dx h, tá? Agora eu vou substituir C1 e C2 lá na equação de velocidade que está lá em cima, nessa equação aqui, ó. Então veja, u 1 sobre 2.000 dp dx y ao quadrado, 1 sobre 2.000 dp dx y ao quadrado, mais C1, que é tudo isso aqui, ó, 1 menos h, 1 sobre 2.000 dp dx h, vezes y. E aqui agora eu só arrumei para ficar igual a resposta que está lá, ou parecida. Eu coloquei u sobre hy, uy sobre h na frente, mais repetir isso aqui, ó, que aparece nos dois termos, e coloquei entre parênteses y ao quadrado menos hy, certo? Só uma questão de organização. A resposta que está lá no slide, ela está tudo dividido por h ao quadrado, e no lugar de h tem a, certo? Então, se você olhar para cá, você vai ver exatamente esse mesmo equacionamento. Aqui dentro, ele divide por h ao quadrado e multiplica por h ao quadrado aqui, ó. Pode olhar lá. Ó. Aparece um h ao quadrado aqui, ou a ao quadrado, e aqui o h ao quadrado, e aqui só um h, porque tem um h aqui que cancela. Mas é a mesma equação, só que ela está com h ao quadrado aqui. Vou até escrever aqui para vocês terem as duas respostas, igual que está lá, certo? Então, aqui aparece um h ao quadrado. Deixa eu copiar esse aqui, que aí fica mais fácil de... Vou substituir o y por h ao quadrado, certo?
E aí aqui eu vou copiar esta fração para cá. Eu copio esse y ao quadrado para cá. E eu faço aqui, isso aqui, Ctrl C. Ctrl V, aqui vai dar h ao quadrado, certo? E aí agora eu posso copiar de novo uma fração para cá. E aí vai dar y aqui em cima sobre h. Certo? Acho que é isso. Se eu não estiver muito enganado. Só conferir se bate mesmo com a resposta lá. Exatamente. Menos y sobre a. Y sobre h. Certo? Então, só para vocês terem as duas formas. E lá está com a, né? Ok? Essa é a resolução. Amanhã o Antônio vai fazer mais exercícios sobre isso. Prestem atenção, porque como eu falei ontem, o que acontece? Tem conservação da massa na análise diferencial, cinemática de partícula na análise diferencial, Navier-Stokes na análise diferencial. Com certeza vai cair uma questão do Navier-Stokes. Professor, ela é só assim e tal? Não sei, a gente pode colocar números, né? Por exemplo, qual é a velocidade quando y igual a zero? Substitua aqui, você vai ver que esse primeiro termo dá zero e esse segundo termo dá zero. Então, u igual a zero. Qual é a velocidade quando y igual a h? Vai dar u e aqui vai dar zero. Qual é a velocidade em h sobre 2? Aí você substitui e você vai chegar numa expressão. Em que ponto a velocidade é metade da velocidade u? Né? Olha aí, em que ponto? Então você pode substituir, aí que você vai colocar u sobre 2, né? U maiúsculo sobre 2, e aí vai resolver a equação. Certo? Qual é a queda de pressão com relação a x quando y igual a tanto? Aí eu dou os valores de u, dou o valor de mi, dou o valor de y, dou o valor de h. Você substitui aí e você vai chegar na sua queda de pressão. Compreende? Dá para resolver. Amanhã, quando o Tony estiver fazendo exercício, vocês vão ver as variações possíveis. Tem muitas variações possíveis dessa equação do Navier-Stokes. Dá para calcular vazão, dá para calcular velocidade média, dá para calcular velocidade instantânea e assim por diante. Ele vai ensinar tudo isso amanhã, certo? Além dessa questão, que eu vou fechar aqui, nos slides tem mais duas questões, certo? Essa próxima questão aqui é também Navier-Stokes. Você vai aplicar essa equação do Navier-Stokes. Essa questão é interessante porque ela tem um ângulo com relação à horizontal. Então, a gravidade vai aparecer com um ângulo aqui, certo? Se vocês tentem fazer primeiro, caso vocês não consigam, aí dê uma olhadinha no Fox, ó, o exemplo 5.9, que aí ele tem os passos lá para resolver, certo? Eu acho que essa numeração 5.9 é a mesma em todas as edições, mas se não for, procure essa figura. Deixa eu aproveitar que eu estou com o Fox aberto aqui para conferir nessa edição logo. Cadê? 5.6, 5.7 é rotação. 5.9, nesse aqui é o mesmo. 5.9. Essa é a 7ª edição, certo? É a mesmíssima questão. Ok? Aí vocês podem ver, ó, tem aqui a resolução, explicação dos cortes, certo? Você vai fazer, vai resolver a sua equação diferencial. Não é muito difícil, certo? Só que aí depois você vai calcular a vazão, aí pronto, é isso que o Tony vai fazer amanhã também. Aí esse é interessante para vocês verem que vocês vão ter que, depois de achar a velocidade, aí vocês vão fazer velocidade vezes dA vezes ρ, velocidade vezes dA, que dá a vazão. Se quiser a vazão máxima, multiplica por ρ e assim por diante, certo? Mas com calma, não precisa de agonia não, que dá para aprender isso aqui bem. Continuem exercitando o que vocês já estão exercitando. E a última questão é uma questão que pede para calcular o campo de pressão. O campo de pressão pode ser obtido da seguinte equação. Derivada da força é igual a derivada da massa vezes variação da velocidade com o tempo, certo? Aí você tem a velocidade, acha a variação com o tempo, que é a aceleração, multiplica por dm, né, que é ρ
dV, certo? E aí a força é pressão vezes área. Ok? Use dx, dy, dz e você vai chegar na sua equação de pressão em função de x e y, porque aqui eu só tenho componentes de velocidade em x e y, certo? Também não é muito difícil. Até amanhã, eu consigo já digitar de novo eu vou digitar tanto a outra questão como essa, já tenho a primeira digitada, vou organizar as três num arquivo só e colocar no sistema, certo? Resolução dos exercícios de conservação dos slides de conservação do momento linear, certo? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que alguém chamou. Eu vou fechar essa tela. Essa aqui também. E não, foi só alguém que saiu mesmo. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram colocar, perguntar? A gente está tentando não fazer aulas muito longas, porque a gente sabe que é cansativo, certo? Mas a gente está à disposição. Podem mandar e-mail, podem marcar para tirar dúvida, para resolver, certo? Os monitores, eu espero que vocês também estejam conseguindo falar bem com os monitores. E agora a gente tem aí 4, 5 dias focado, né? Na verdade, são 6 dias até a prova, mas estou colocando 4 dias, porque todo mundo merece descanso também, né? Para que vocês possam estar bem tranquilos quanto a isso, certo? Ok? Bom, não tendo dúvidas por enquanto, né? Então eu desejo a vocês aí uma boa semana, descanso, cuidado e muita produção. Vamos resolver exercício à vontade aí para poder ficar bem tranquilo nas provas aí, certo? Ok? Enquanto vocês estão... A gente chegou na metade do semestre. Excepcional, né? Quando a gente está na metade aqui, a gente já está organizando o próximo passo, né? Vai ser voltar 2020.1 remoto, 2020.6, 2020.7, 2020.14, sei lá quantos 2020 a gente vai ter esse ano. Ok, gente? Então, boa noite e até mais. Até amanhã ou até mais, né? Valeu. Parar aqui a gravação.